oração. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, porque a sabedoria vem de ti, tão somente. Que seu Santo Espírito venha tocar nossos corações e falar alto para nossa mente e coração, Pai. Para que nós não fiquemos na teoria, mas que saímos daqui refletindo sobre nossos atos, para que nós possamos andar segundo tua vontade, Pai. E neste momento peço que o Senhor fale através de mim e que o que não vem do Senhor, Pai, que seja tirado, mas que tudo seja algo que o Senhor tem para a nossa igreja e para esses meus irmãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu diria que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu achava que ia ser um assunto na boa, né? Mas assim, eu acho que eu tive bastante dificuldade, assim, quando comecei a pensar a fundo sobre o assunto. Por quê? Porque tem muito mais simplesmente, koinonia é isso, e ponto. Né? E foi um período que eu tive que refletir, foi um período que eu tive que tomar umas tapas de Deus na cara, né? Sabendo que eu mesmo, eu achava que eu sabia, mas não. Né? Então, eu tive que repensar várias coisas, eu diria que essa lição foi mais para mim, né? E eu quero compartilhar para vocês o que eu aprendi, mas tem muito mais. Na verdade, eu não consegui colocar tudo, né? Tudo que eu pensei. Mas aí eu acho que seria demais, ficar muito, como eu falo, prolixo demais. A gente não precisa ser tanta coisa. Mas aí, quem sabe, durante a aula, vocês também podem levantar para questionar, né? E aí, quem sabe, a gente também pode repensar a koinonia na nossa igreja, que eu acho que essa é o objetivo da aula. Né? Koinonia, comunhão, né? Acho que todo mundo já ouviu bastante. Eu não pretendo ser muito assim, pregador, não sei o quê, porque eu acho que todo mundo aqui são muito bons, né? Em teologia, doutrina, né? E só quero destacar alguns pontos, né? Então, todos nós fomos criados para sermos relacionais. A semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por isso que em Gênesis, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem. Né? Então, a imagem de quem? A imagem de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que vive uma perfeita koinonia. Né? Então, essa semelhança que nós fomos criados. Então, por isso que é impossível um homem ser uma ilha só. Né? E o primeiro ponto que eu quero colocar, a koinonia, ele expressa o que nós temos juntos. Nossa herança comum em Cristo Jesus. Então, a gente foi criar, a gente se junta não porque somos descendentes chineses, taiwaneses. Nós temos um ponto em comum porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então, existe pessoas que colocam assim, koinonia é para salvos em Cristo Jesus. Então, ele não é um café ou um grupo de afinidade. Né? Não é um clube de golfe, não é um clube de tênis, não é um clube que a gente se senta, acha legal e depois fica por isso. Não, nós somos uma comunidade formada por pessoas salvas em Cristo Jesus. Né? Então, e aí aqui Paulo fala, né, que é justo assim, me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, tudo isso, ele envolve muito mais do que um simples
café, né? Comer, viver, né? Comer juntos, assistir um filme junto, ele é muito mais, né? E nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus, né? Então, essa é o texto que vai falar sobre nós somos muito além de um grupo de afinidade. E aqui, esse grupo de koinonia é onde a vontade de Deus deve prevalecer, né? Porque quando a comunidade se junta, pode ser que quem vai depender, a gente não vai depender de Deus, né? Um clube de tênis, ele depende do que eu acho, o que você acha, né? Mas quando a gente está comunhão em Cristo Jesus juntos, a gente busca prevalecer a vontade de Deus. Então, como a palavra diz, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, é diferente de uma comunidade secular, né? E koinonia é a vitrine da igreja, né? Koinonia mostra o quê? Como é a cultura do reino, como é viver em Cristo, como é ser cristão, né? Então, por isso que assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, as pessoas vão ver, né? Então, por isso que, lembra do Atos 2, né? Atos 2:42, lá em diante, ele fala muito o quê? O povo de Deus se juntava e todo mundo olhava e eles gozavam o quê? Simpatia do povo. E é com isso, né? E é com isso, as pessoas viam que, poxa, eles estão vivendo uma coisa tão legal, eu também quero. Então, koinonia, ele é uma ferramenta de evangelismo, né? Não necessariamente eu preciso fazer um super evento evangelístico, né? E aí que a gente evangeliza. Não, estando vivendo em koinonia, estamos evangelizando, porque as pessoas podem ver. Por isso que a gente vê também, muita gente, a gente escuta, né? Ah, não, mas de jeito nenhum eu vou para a igreja, porque tal pessoa que eu conheço, ele frequenta a igreja, imagina, ele faz tal coisa, faz tal coisa. Então, é uma vitrine, pode ser coisa boa e coisa ruim também, né? Então, isso é algo que eu quero trazer a gente pensar, né? Que tipo de vitrine tem sido a vida nova? Que tipo de evangelismo nós temos feito, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, então alguma coisa está errada, né? Então isso é algo para a gente pensar. Muito bem, então esse é o texto que eu falei, né? Que todo mundo, eles estavam louvando e tinha simpatia do povo. E aí, o que acontece? A consequência disso. Senhor, acrescenta todos os dias os que iam sendo salvos. Então, a koinonia, ele cresce, ele não fica no lugar. Ele é algo dinâmico, ele faz crescer, porque ele frutifica. Muito bem, e o que fazemos juntos? Né, o serviço comum. Né? Então, aqui no Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina. Então, eles têm que ler, eles têm que viver fundamentado na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso manual. Como que lê? Como que... todo mundo é salvo, mas é como que a gente vive disso. Então, está escrito na Bíblia. Né? Depois a gente vai ler um texto que eu acho que ele vai dizer muito profundamente sobre isso, né? E sem isso não tem como. E aí a gente vai estar orando junto. É uma das disciplinas espirituais, mas um dos mais importantes. E ao mesmo tempo eu vou orar em unidade pela fé em Cristo. Não tem condições, eu não consigo nem falar com ele e eu vou orar junto com ele, né?
existe um tratar de unidade pela fé. Né? E também come junto, bebe junto. A gente tem essa comunhão que é muito importante. A gente tem que estar junto, repartir, viver. Talvez, você tem alguma coisa, vamos fazer junto, né? Você tem falta, eu vou te ajudar, né? E isso, consequentemente, também gera provisão aos necessitados, né? E aí, para isso, aqui, provisão aos necessitados é dentro da comunidade, talvez ainda a koinonia, a comunhão de um grupo menor, que é a nossa igreja, mas isso estende para fora, né? Então, o fazer junto, esse comunhão, ele não fica só dentro, ele também vai para fora. Então, na nossa igreja tem muito de ajuda às missões, né? E a gente tem, na época que a gente ajudava até a acolher algumas pessoas na nossa igreja, né? Que está em tratamento de câncer, né? Tudo isso é consequência da koinonia, né? E aí, o que dividimos entre nós? Existe uma responsabilidade mútua. Que tipo de responsabilidade? Né? Viver em santidade. Depois eu quero voltar a falar sobre essa questão de viver em santidade. Muitas vezes a gente acha que viver santidade, a pessoa tem que ser super santo, super legal, super perfeito. Agora, quem consegue? Né? Aí talvez tem gente que fala, então tem que ficar mais longe, mais retirado, ter um tempo com Deus, não sei o quê, mas Deus não nos chama para ser separado desta forma. Deus nos chama para ser separado como povo dele no mundo, para que sermos sal e luz no mundo. Agora, para isso, viver em santidade. Eu sozinho na minha casa, é muito fácil ser santo. Né? Se não tiver ninguém, não tem marido, não tem filho, eu diria para você, vai ser muito fácil ser santo. Mas você tem um marido, tem filho, é muito difícil. Imagina na igreja. Mas é aí que a gente aprende a ser santo. Porque é aí que eu vou ter que saber amar. Né? Aí que eu preciso aprender a perdoar. Aí que eu vou precisar pedir perdão, confessar meus pecados. E ser, como eu falo, moldado. Né? E aí, isso não é sozinho dentro de casa. Isso é dentro de uma comunidade. Que todos eles estão na mesma sintonia, né? E, claro, não quer dizer sintonia com Deus, quer dizer a gente se concorda um com o outro. Né? Mas é aí nessa que a gente vai ser moldado. E porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade, né? E relacionamento entre os irmãos não significa ter conforto a todo tempo. E eu acho que durante muito tempo, eu pensava, eu vou estar muito bem com esse pessoal? Porque estamos em comunhão. Né? E aí, estudando esse assunto nesse período, eu entendi que não. Porque relacionamento nunca é tão agradável assim. E não tem, assim, amigos, como é? Aquele texto, que ferro se afia, né? O bom amigo, você afia. Né? Agora, sendo afiado, você não tem conforto. Porque eu vou ouvir coisas ruins, não é agradável. Né? E koinonia, quando se passa por assim, é muito difícil, muitas vezes. É como, talvez eu vou sair para uma reunião, eu estou com uma ideia super legal, assim, de repente eu chego lá, todo mundo fala, não, sua ideia não é legal, a minha ideia é melhor, não sei o quê. E aí você sai engasgado, né? Então, o que isso quer dizer? Então eu devo sair, porque o pessoal não concorda comigo. Não, é aí que você começa a entender
como se submeter à vontade das pessoas e como você tem que pensar, não se considerar mais certo, mais legal, mais correto, né? E mais inteligente que o outro, né? Então, ele fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima um dia. Tá, aqui ele fala, não se reúne como igreja. Aqui não está falando que você não deixa de bater cartão na igreja. Ele não está falando isso. Ele está falando de reunirmos como igreja, com comunhão entre nós, para que possamos encorajar uns aos outros. Né? Por quê? Porque o mundo é difícil, viver é difícil. Viver dentro da igreja é difícil, viver fora também é difícil. Agora, onde a gente vai arranjar força para isso? Quando a gente tem encorajamento mútuo, né? E edificação mútua. Agora, aí entra o quê? A coisa mais difícil, talvez. Reconciliação. Reconciliação entre os irmãos. E evitar raiz de amargura cresçam na igreja. Eu quero compartilhar esse texto que tem me impactado muito. Que ele fala, às vezes a gente para no primeiro. Esforçam-se para viver em paz com todos, para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, às vezes a gente fala assim, então a gente nem vive em paz. Ah, então ok, deixa para lá, não vamos acertar as diferenças. Só que, se você não trata a sua mágoa, se você não trata as diferenças, teve um negócio, tal pessoa me respondeu atravessado. Eu fico chateado, mas não, deixa disso, tudo bem, eu já perdoei. Mas você continua com aquilo dentro de você. E isso pode criar uma raiz de amargura. E quando isso ele começa a brotar, ele causa perturbação e ele vai contaminar a muitos. Eu acho que é uma situação que a gente encontra muito dentro da igreja. Não estou falando só Vida Nova, todas as igrejas. Por quê? Porque a gente vai ter muito aquelas pessoas que tal pessoa fez tal coisa contra mim. Você não sabe que ele fez isso. Mas eu já perdoei. Aí eu falo para ele. Depois, na próxima roda de amigos, eu vou falar. Você não sabe, tal pessoa fez tal coisa. Ele falou tal coisa. Eu fiquei tão chateada. Mas já perdoei. E aí, você está perdoando mesmo? E aí, o que acontece? Você vai contaminando as pessoas. Tem gente que nem sabe o que aconteceu, mas você falou. E talvez a sua, pode ser muito instintivo, pode ser muito inconsciente, mas isso perturba, isso contamina. E às vezes a igreja começa a se dividir. Por quê? Não porque estão contra Deus, é porque existem doutrinas ou heresias. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é que eu sou contra tal pessoa. Mas a gente usa uma roupagem de heresia, doutrinas incorretas, né? E aí acontece o quê? Divide. Mas a nossa igreja precisa de reconciliação. É tão importante reconciliar um ao outro, né? Claro, vai ter pessoas que não querem. Ok, tudo bem, fazemos a nossa parte, né? E porque aí esse texto, né? Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que é esse perdoe como o Senhor lhe perdoou? Apagar. Apagar. Né? Tal pessoa, né? A gente já acertou, já conversamos, eu já falei que eu perdoo você, ok, apagou. Você não vai ficar falando de novo. Mas a gente vê gente continua falando, né? E isso, fofoca vem como? É assim que vem fofoca, não é?
E aí, acima de tudo, porém, revistam do amor, né? Se não for por amor, gente, não estamos aqui, né? Que é elo perfeito. E aí que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, né? E aí, unidade em Cristo e corpo de Cristo. Eu ouvi uma afirmação muito interessante. E a gente fala muito, unidade em Cristo, corpo, somos um corpo, porque somos muitos membros, né? Mas, às vezes, a gente age como se a gente precisa estar unidade em Cristo, como? Em tudo, sem diversidade. Sem diversidade é o quê? Sem opinião diferente. Né? Estamos unidos, uau, porque todos nós concordamos com tudo. Então, isso é unidade. Não. Deus nos fez cada um diferente. Né? Eu sou diferente do Zeca. Né? Até um dia o Isaac falou que eu acho que sobre casamento a gente estava falando, né? Aí eu falei, o que você acha que eu e o Zeca temos em comum? Né? Aí ele pensou, né? Ele passou uns dias pensando, né, Isaac? Aí ele falou, eu acho que vocês têm em comum são suas filhas. Pois é. Mas o que nos mantém juntos? Não é por causa das filhas, é por causa do amor de Cristo. Né? E mês que vem vamos fazer 30 anos de casados. Né? É por causa de Cristo, é por causa do amor de Cristo. Né? Somos totalmente diferentes, mas nós podemos trabalhar juntos. Né? Então, essa frase ele fala assim: unidade sem diversidade é uniformidade. Né? Então, ele não vai ter surpresa, não vai ter grandes mudanças. Né? Agora, diversidade sem unidade, ele diz, como falar, perde a direção, ele não tem direção. Porque todo mundo pensa diferente, né? Aí a gente não tem nenhuma direção, né? Agora, a gente está falando unidade em Cristo. Então, a nossa direção tem que ser em Cristo, né? A diversidade, quanto está pro a direção que é para Cristo, onde buscamos a vontade de Deus entre nós, nós vamos caminhar, né? E com muita, o quê? Muita diversidade, diferente, de visões, e vai ter coisas mais amplas. E não todo mundo pensando igual. Né? Eu não sei se vocês já pensaram, se todo mundo pensar igual, que tipo de novidade nós podemos ter? Que tipo de inovação nós podemos ter dentro da nossa igreja? Se todo mundo pensa igual, então vamos continuar onde está. Né? Então, acho que é algo para a gente pensar. Né? E aí, esse daqui, ele fala assim, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados. Bom, esse aqui. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha a falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E são membros diferentes para compor um corpo. Né? Então, corpo unido é a melhor coisa. Né? Eu vou falar uma coisa, esqueci. Mas, ok. Então, harmonia na diversidade. Nós precisamos buscar isso. Né? Porque com isso, nós vamos criar uma comunidade em que um afia o outro, né? E que nós podemos restaurar pessoas também. Porque vai vir pessoas diferentes de nós. Né? E se eu não tiver essa intenção de que eu preciso entender que o corpo de Cristo, ninguém é igual, mas estamos
unidos em Cristo, eu não vou conseguir restaurar uma pessoa que está quebrado, que está com o coração despedaçado, porque eu nunca passei por isso. Né? E muitas vezes a gente quer que as pessoas venham para a nossa comunidade e seja que nem nós, age como nós, fala como nós e faz as coisas como nós. Mas e aqueles que não são? Então não são nós? Né? Então eu acho que isso que eu queria trazer. E uma outra coisa, tudo isso é uns aos outros. Amamos uns aos outros. Perdoamos uns aos outros. Fazemos tudo uns aos outros. E tudo isso vai trazer amadurecimento espiritual e emocional. Porque se eu sou mimada o tempo todo, protegido, que eu nunca precisei passar um conflito de que talvez as pessoas não me aceitam, talvez as pessoas não me entendem, eu vou começar a pular de igreja em igreja. E eu vou procurar sempre um grupo que me aceita. Um grupo que pensa que nem eu. Né? E quando eu preciso entender que não, porque eu não sou a mais. Né? E eu, com isso, Deus vai moldar em mim. Para eu não ser tão arrogante. Né? E eu quero falar para vocês. Nesses anos aqui na Vida Nova, desde que nós voltamos, eu tenho sido, Deus tem nos moldado. Eu tinha muita arrogância, me achava alguma coisa. E Deus teve que moer, porque essa não é o que Ele gosta. Ele não agrada. E com isso eu achava que não, eu reluto, eu luto, eu batalho, eu brigo. Mas se eu quero viver a vontade de Deus, Ele vai ter que trabalhar em mim. Mas eu tenho que querer permitir que Ele trabalhe em mim. Então, por fim, eu quero compartilhar um texto. Eu queria que vocês abrissem Romanos 12. Eu não sei se vocês já leram o texto inteiro. Geralmente a gente para muito no primeiro e segundo versículo só. Mas aqui ele fala a nova vida em Cristo. Né? E ele fala para a gente oferecer nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Que é o nosso culto racional. E ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ok, a gente sabe que uma vez a gente é salvo, a gente precisa ser transformado. Todos nós sabem. Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, continuando, ele fala, no 3, né? E assim, pela graça me foi dado, digo a cada um dentro de vós, não pense de si muito além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus, repartiu a cada um de vocês. Né? E aí, aqui está falando o quê? Que a gente não pensa que eu sou melhor que você. Porque uma vez eu penso que eu sou melhor que o Zeca, é impossível eu me submeter a ele. Né? E uma vez eu achar que eu sou sempre certo, é impossível, eu vou querer ouvir uma opinião diferente. Né? Então, Deus nos fala isso aqui, para você não pensar além do que você é. E aí, depois ele fala dos dons espirituais, que tem vários tipos, que vai trabalhar num corpo, que tem muitos membros, né? E aí, ele fala o quê? Virtudes. Aí, aqui entra muitas coisas. O que é ser cristão? O que é viver cristão? Que amor não seja, né? Hipocrisia. Né, e detestar o mal, né, amar uns aos outros, preferindo em honra ao outro,
né? E servir ao outro. Ah, então falando de servir. Se eu me considerar superior a você, eu não vou servir a você. E muitas vezes dentro da igreja, talvez a gente vai ter esse pensamento. Ah, por que eu vou servir a você? Eu sou melhor que você. Né? Eu digo isso porque eu acho que muitos de nós facilmente caímos nisso. E digo eu, né? Então, e ele fala, ele continua, e ele vai falando, né, de esperança, ser paciente na tribulação, e alegrar-vos com aqueles que alegram, e chorai com os que choram. Esse texto, eu lembro, uma vez eu ouvi isso, eu ficava assim, que estranho, porque alegar com quem alegre, eu achava que é mais fácil. Mas, na verdade, não. Chorar com os que choram é mais fácil. Porque parece que a gente tem mais misericórdia com aqueles que estão na pior. Mas, às vezes, a gente não se alegre com aquelas pessoas que estão sendo abençoados. Né? E aí, muitas vezes, sai da nossa boca coisas que contra a bênção das pessoas. Né? E é algo que eu também tive que trabalhar. A gente tem muita inveja. Né? E isso Deus trabalha em nós. Né? E abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Né? Perseguição pode ser de muitas formas. Né? Pessoas que falam mal de você, não necessariamente perseguição religiosa, né? Pode ser muitas. Ok? E aí tem muitas outras coisas, não vingar por nós mesmos, porque Deus é o vingador. Se vocês lerem tudo isso, ele está ensinando as virtudes que nós precisamos fazer na nossa renovação da nossa mente, porque todos eles não é do mundo. No mundo fala o quê? Se alguém te dá uma tapa, você dá uma outra tapa. E mais, alguns mais, né? Dá uma tapa, você dá em troco tapas e socos, né? Mas Deus está falando diferente. Por isso que nós precisamos transformar nossa mente, é mente de Cristo, que é tudo diferente. E para quanto isso você conseguir, né? Conseguir não, eu acho que enquanto estamos tentando fazer isso, a gente está fazendo isso um culto racional. Eu estou adorando a Deus com minhas atitudes, com minha obediência, né? E assim, o Charlie falou, compartilhou aquele dia sobre adoração. E é muito além de música. Adoração é com nossa vida, né? E assim, eu ofereço minha vida como sacrifício vivo, né? E para isso, eu sendo transformado pela renovação da minha mente, e aqui eu posso experimentar com isso boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou experimentar a boa vontade de Deus se nunca precisei enfrentar conflitos? Nunca precisei enfrentar situações de não sei mais o que dizer. E como que eu vou experimentar a boa e agradável vontade de Deus se eu não me coloco diante de Deus para que Ele me use e que eu possa viver na dependência dEle? Porque muitos de nós, como eu também, eu vou viver com minhas forças, eu vou decidir, eu vou fazer minha estratégia. Mas vai ter momentos no relacionamento, principalmente, em que eu não tenho condições de depender de mim. Vou ter que depender de Deus. Né? Então, esse texto eu acho fantástico. Então, eu recomendo a todos vocês a lerem atentamente. Né? E permita que essa palavra leia você. O quanto você tem vivido disso. Né? E como Deus tem feito na sua vida. Será que o que está faltando em mim? Não sei se você já tiveram esse pensamento. O que falta em mim?
Eu diria para você, muitos momentos eu me pego pensando, o que falta em mim é obediência. Obediência à palavra de Deus. E andar de verdade. Né? E comunhão precisa uma decisão. Eu preciso decidir amar meu irmão. Eu preciso decidir amar aqueles que não me amam. Aquele que talvez não vai olhar para mim com bons olhos. Mas é uma decisão. E eu diria assim, vindo para a Vida Nova tem sido uma grande lição que Deus tem dado para mim. Não porque eu sou boa, mas que eu preciso depender dele. E através dessas coisas que têm acontecido, e Deus tem moldado meu caráter no sentido menos. Você não é tudo isso. Eu sou mais, e eu sou Deus. Né? Então, eu creio que o que eu ganhei tudo isso ao longo desses anos? E eu lendo estudando sobre esse assunto, eu entendi. Eu preciso viver em obediência a Ele. Eu preciso viver na dependência dEle. Assim eu vou contribuir para que essa comunhão na nossa igreja seja mais possível. Nós temos grupos de célula dentro da igreja. Cada um tem suas diferenças. Mas somos uma igreja. O que você tem feito? É para provar que o meu grupo é melhor que o seu. Eu peço perdão se alguma pessoa já pensou, a Julie sempre fala do grupo como se fosse melhor. Eu peço perdão, porque isso não é verdade. A gente enfrenta muitos desafios, só que diferentes. Porque eu entendo que nosso grupo tem um perfil diferente. Como o grupo do Isaac é diferente. Né? Então, mas estamos na mesma igreja. Nós precisamos estar focados em Deus, que morreu por nós. E será que eu preciso insistir que eu sou melhor que você? Para me provar que eu estou mais certo? O que eu ganho com isso? Nada. Não ganho nada. Então é isso. Assim, a minha parte teórica, né? Que eu quis trazer uma reflexão para vocês. E que tem sido muito bom para mim. Então, agora passo a palavra para o meu marido. Vai passar a parte mais difícil aí, falar sobre a parte prática, porque eu acho que na teoria, tudo que foi colocado, eu creio assim que para nós, isso, acho que na nossa mente, pensando sobre a nossa situação, sobre a igreja, a Vida Nova, eu creio que é muito fácil a gente ver que nós temos, sim, nossos problemas, nossos defeitos, né, como igreja, isso dentro das nossas vidas. Eu creio que todo mundo, se fizer uma autoavaliação, eu creio que nós vamos ter muitas coisas que vão vir na nossa memória e que a gente vai entender de que são pontos que nós precisamos melhorar, né? Então, eu vou só colocar aqui no chat o hino que acho que todo mundo conhece, né? Que a gente canta muitas vezes na igreja, né? Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Então, eu sei que nós cantamos muitas vezes isso no nosso culto, né? No momento de adoração. É muito fácil você cantar isso para uma pessoa que você se dá bem, uma pessoa que está próxima de você, que você tem um relacionamento bom. Será que isso serve quando a gente olha para outras pessoas
com quem nós temos problemas, com quem nós temos dificuldades, pessoas de outras gerações, pessoal mais velho, jovens, crianças. Então eu fiquei até assim pensando com essa música assim, né? Quantas vezes nós temos sido hipócritas e cantar, né? E o que eu estou colocando, eu quero deixar bem claro, né? Não estou aqui apontando, porque quando eu vejo isso dentro da minha vida também, é também um momento de eu refletir e pensar muitas vezes o que está dentro de mim, né? Por fora, pode ser que aparenta ser alguém mais, né, manso, tranquilo, mas quem conhece sou eu, né? A Julie me conhece talvez mais do que vocês, mas aquilo que tenho dentro, os meus pensamentos lá no profundo, eu sei, e Deus conhece até mais ainda, né? E então, com isso que foi colocado, eu queria que a gente tivesse esse momento assim de reflexão, né? Porque nós sabemos que a igreja, não somente a Vida Nova, mas de uma forma geral, a igreja é um dos lugares onde você vê mais pessoas machucadas, mais pessoas traumatizadas. Conheço vários que já falaram assim abertamente: eu nunca mais piso dentro de uma igreja. É porque fulano, é porque é tal pastor, porque é tal pessoas que pisaram no calo ou no negócio fizeram péssimos testemunhos. Enfim, a igreja, infelizmente, é um lugar que tem realmente trazido muitas feridas para as pessoas, né? Então, essa reflexão é importante para a gente entender o que nós temos feito, o que nós temos sido como igreja, né? E a Júlia tinha pedido para eu trazer, assim, falar alguma coisa ou compartilhar, e eu estava assim, não sabia o que poderia falar, né? E hoje de manhã, despertei mais cedo, creio que Deus deu uma certa direção que eu queria colocar aqui, né? Não como uma forma de apontar ou acusar, tá? Mas como uma forma de reflexão, porque não, eu sei que isso que eu vou falar não é simplesmente algo que os outros fizeram, mas é como se Deus estivesse mostrando, você também fez isso com outros, né? A questão de você julgar, né? Julgar rápido outras pessoas, né? Então, aqui, eu creio que aqui a maioria sabe da nossa história, quando nós voltamos para a Vida Nova, né? Eu acho que muitos sabem do que realmente aconteceu, né? Na nossa volta, havia muitas falas, muitos diz que diz, e atingiam muito. Eu confesso que não foi um momento fácil para nós, né? Falar de que achamos um lugar gostoso, ideal, onde eu me sinto uma família, de que não vai ter, né, tudo amor, tudo como está escrito aqui, né, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, enfim. Vou ser sincero, acho que não foi, com certeza, um lugar, se não fosse a convicção de que foi a direção que Deus deu para nós de voltarmos para a Igreja Vida Nova, eu tenho convicção de que, por mim, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho convicção disso. Se não tivesse a convicção de que realmente é Deus que estava mostrando isso para nós. Porque muitas coisas a gente sabia, eram faladas, e nos primeiros meses a gente ouvia muitas coisas do que são falados, não consegue ficar no escuro, escondido, as coisas não conseguem ficar omitidas. Deus traz à luz as coisas que muitas vezes nós fazemos às escondidas, que eu faço também às escondidas. Então, as coisas vinham, eram falados,
E naquele momento eu sei que a gente tinha esse no nosso coração. Não, acho que não era isso que Deus... Eu acho que ouvimos errado, não era para essa igreja. Mas uma coisa que marcou muito para nós, né, foi, nesse período, o pastor Jimmy, ele veio aqui em casa com a Silva, com a esposa. Eles vieram aqui e falaram assim, abrindo o coração: olha, eu sei que eu ouvi muitas coisas aqui, né, sobre vocês, sobre o que aconteceu na INA, que não sei o quê, e muitos, né, cuidados com eles, cuidado com esse grupo, cuidado com a doutrina, cuidado com não sei o quê. Mas aí ele falou: olha, eu não quero tomar este julgamento, fazer o julgamento sem ouvir vocês, sem ouvir o lado de vocês. Eu diria que foi a única pessoa que veio de uma forma aberta a querer entender, a querer ouvir o nosso lado. E aqui eu não estou querendo colocar de que nós fomos a vítima, que nós não erramos. Não, foi um momento que a gente pôde abrir o coração para ele, mostrar e falar que nós tivemos parte também no erro do nosso lado. Nós tivemos que sair, procurar as pessoas, pedir perdão, né? Agora, se continuam falando até o dia de hoje, o que eu posso fazer, né? O que foi colocado aqui. A gente faz o que nós podemos no nosso limite. A partir daí, Deus é o juiz. É Ele que vai julgar, é Ele que vai fazer as coisas. Se eu continuo em falta, fazendo coisa errada, eu sei que eu vou ter que prestar minha conta com Deus. Então, essa atitude, eu diria, foi uma atitude que eu vi, assim, uma atitude muito simples, humilde do pastor, de vir, de querer ouvir e orar por nós. Eu creio que isso foi algo muito, assim, muito importante que ele fez, né? E que exatamente seria uma coisa que muitas vezes nós não fazemos no nosso dia a dia. Quantas pessoas são machucadas por nós, né? Quantas pessoas, muitas vezes, a gente ouve uma história, acha que aquilo já julga e já começa, né, a falar mal da pessoa sem ouvir se do outro lado se é verdade ou não. Por quê? Muitas vezes aquele texto que foi colocado, porque nós nos julgamos acima, nós nos achamos acima do que nós somos. E muitas vezes nós nos achamos juízes, ouvimos, já julgamos, já condenamos a pessoa, não damos chance para os outros, e isso muitas vezes aconteceu, vamos dizer, a gente ficava com o coração muito pesado nisso, né? Dentro da própria igreja, a gente sentia de que, nossa, estamos sendo julgados, somos... Né? Quando eu ia dar aula, tanto que hoje até parei porque me desmotivou, assim, sendo bem sincero. Vai lá dar aula, aí as pessoas vão lá, começam, você só vê pelo corporal, o jeito da pessoa reagir, você fala, e tem palavras que eu sei que eu vou falar, a pessoa já vira, né, muda o rosto, parece que está sem uma polícia para cima, desculpa ser assim, bem sincero, parece que a polícia lá, vamos pegar um erro de doutrina, essa linha dele é uma linha perigosa e não sei o quê, e tudo isso entristece, e a gente acaba fazendo e machucando outras pessoas por isso. Então, o que eu quero, assim, colocar aqui nesta reflexão é a gente pensar e ver o que nós temos feito com relação a esse tipo de situação com outras pessoas. Como a Julie mesmo falou, muitas vezes a gente olha a pessoa, já condena e não dá chance para a pessoa poder mudar também. Muitas vezes a gente faz isso com os outros. Agora, o que nós queremos como igreja Vida Nova? Será que tudo isso Deus simplesmente está deixando passar sem nenhuma consequência? Será que nós podemos continuar pegando, julgando, pisando nos outros, se achando melhor, falando por trás maledicências e achar que Deus não vai fazer nada com isso tudo? Eu acho assim que é um momento da gente poder refletir sobre o que nós temos feito com os outros irmãos. Será um momento da gente
pensar, será que tem alguém que eu preciso ir procurar, conversar e pedir perdão? Não somente aqui, Igreja Vida Nova, eu digo de uma forma geral. Pode ser sua família, pode ser amigos do trabalho, pode ser, né, não sei se tem gente ainda da escola, enfim, aonde vocês estiverem, será que você tem machucado outras pessoas e não tem feito um bom testemunho? Qual que é vitrine da Igreja Vida Nova que nós queremos, como foi colocado hoje? A nossa vitrine, será que vai ser apenas uma coisa externa, mostrar algo que não é real? Ou simplesmente fazer uma maquiagem, uma vitrine bonita, mas se você adentra a loja, tá podre, sujo, enfim. O que nós queremos como Igreja Vida Nova? Eu acho que essa é a reflexão que nós precisamos ter todos juntos como igreja. Porque eu tenho certeza que, da mesma forma como a gente sentiu isso aí, né, eu sei que muitos outros também já sentiram. A gente conhece gente que já foi Vida Nova, está fora e até hoje tem traumas disso. Então, eu creio que este é o momento da gente dobrar, né, os nossos joelhos, nos arrependermos. Inclusive, eu não estou aqui só apontando, tá bom? Porque do jeito que eu coloquei, em que nós fomos machucados, eu sei que eu também machuquei outros, né? Então, é isso aí que nós precisamos, pedir realmente perdão e buscar esta santidade, né? Então, era isso que eu queria colocar aqui para nós como igreja. Não sei se alguém tem algo que gostaria de falar também. Eu queria compartilhar um negócio, porque eu e a Julia, a gente trocou bastante mensagem, né, enquanto ela estava preparando a aula. E é engraçado que a gente começou assim, né? A gente começou por que comunhão é, e depois a gente foi indo para o que a comunhão realmente é, né? Então a gente sabia que comunhão era a gente partilhar das mesmas coisas, a gente sabia que comunhão era a gente amar um ao outro, isso era o básico, assim, a teoria a gente já falou assim, isso a gente já sabe. Mas depois a gente começou a ver a realidade, né? Falou assim, mas e quando eu não quero fazer isso? E quando eu não tenho a intenção de fazer isso, o que eu faço? E quando eu só quero ficar com as pessoas que eu gosto? Porque é o normal, né? A gente tem isso. E a gente começou a destrinchar e falar, nossa, realmente, a gente sabe muita teoria, só que o nosso coração, ele funciona de outra maneira, né? Eu tô fazendo os devocionais e muitos são para mim. Eu gosto muito quando Tiago e João vai falar assim, Jesus, quando o reino chegar, deixa um sentar na sua direita e outro na sua esquerda, né? Daí Jesus, ele dá um sermão, já fala assim, cara, não é assim que funciona. Não sou eu que... Não é assim que se decide as coisas, né? Daí os outros discípulos ficam sabendo e eles ficam bravos com o Tiago e João. Daí Jesus precisa juntar todo mundo de novo e fala assim, cara, vocês estão usando uma lógica que é do mundo. Vocês estão achando que o poderoso aqui que tem lugar bom para sentar, né? E com certeza isso era o que trazia conforto para o coração deles. E era assim que eles entendiam as coisas. Mas Jesus tem que falar assim, cara, não, tá tudo errado isso aí. Mesmo que essa nova lógica seja desconfortável para vocês, é assim que funciona, cara. Então vocês vão ter que aprender a viver essa lógica intencionalmente, né? Porque pela emoção a gente não vai conseguir. Porque eu sei que vocês cresceram desse jeito e para vocês o lugar bom é aquele que se merece ter, né? E é muito interessante. Eu falei que muitas vezes o nosso coração não quer mesmo, mas é porque o nosso coração não entendeu a nova lógica, né? Eu acho que nessas horas a gente precisa ser muito intencional, cara, mesmo não gostando muito, né? E foi bem legal. Acho que tudo que a Julia aprendeu, assim, me fez, trocando ideia, me fez refletir muito também sobre o que a gente tem que fazer. Porque a teoria bonita a gente sabe, mas a teoria da realidade, assim, ela é bem diferente, né? É isso.
Eu gostei bastante, viu, do compartilhamento, Júlio e Zeca. Eu achei muito bom. E esse tema de diversidade, eu gosto bastante também. Você fala um pouco, Júlio. E uma vez eu estava lendo um livro a respeito da diversidade na igreja, e aí ele fala que muitas vezes a gente acha que o pecado produziu diversidade, né? Só que aí ele fala, não, na verdade não foi isso. O pecado tornou a diversidade conflituosa, né? Então agora a gente acha que quem é diferente da gente está errado, se torna um motivo de conflito. E junto com esse texto que você leu de Romanos também, e eu gosto muito de um trecho de Filipenses que fala bem parecido também, que fala para considerar o outro superior a si mesmo, né? Eu acho que esse princípio ele fecha muita coisa, se a gente conseguir seguir isso. Então, eu gostei bastante do compartilhamento. Eu acho que o Zeca falou um pouco sobre obediência, né? Esses dois textos, se realmente conseguíssemos aplicar isso, né? O outro ser superior a si mesmo, eu acho que muito do problema das questões que foram levantadas, acho que cairiam bastante, né? Então, isso me fez refletir bastante e eu acho que eu vou colocar isso como oração para mim também, orar pela igreja também. E só uma consequência disso que eu pensei muitas vezes a gente não quer saber a respeito do que o outro pensa ou da própria perspectiva da pessoa, simplesmente por não considerá-lo superior a nós mesmos. Simplesmente por achar que já temos uma opinião muito bem formada, já sabemos tudo o que temos que saber, ou o meu grupinho sabe muito mais, né? Então, minha rodinha sabe muito mais do que uma outra pessoa pode pensar de uma maneira diferente. Então, eu gostei bastante, viu? Obrigado pelo compartilhamento. Hoje na mensagem... Vocês conseguem me ouvir? Na mensagem do pastor Arata, no meio, a Gabizinha me perguntou... mas Jesus, ele não é pai? Ele é irmão? E a pastora Arata falou que Jesus é irmão. E aí eu estava pensando sobre Trindade, né? E como é que a gente explica, né, a Trindade? E a Trindade é justamente essa comunhão perfeita, né? A coinonia perfeita. E são diversos, né? Pai, Filho, Espírito Santo, eles são diversos. Há uma diversidade ali, mas é a diversidade perfeita, né? E é ali que nessa relação que a gente aprende, né? A relação de submissão, né? Do filho ao pai, e nos planos dele ir para a cruz, e essa realidade é muito difícil entender, né? E o que o Isaac também estava falando, né, sobre Tiago, né, que Tiago querendo sentar lá, né, ao lado de Jesus, né, e aí logo depois, desse caminhar, eles estão indo para a última ceia, e aí Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro não deixa, né? Aí depois, quando Jesus também dá uma dura nele, Pedro fala, então me lava inteiro. Até na humildade, Pedro queria ser o primeiro, né? Então, assim, acho que Jesus olhava e falava, vocês não entenderam nada, né? Vocês não estão entendendo nada, o que é isso, são os valores do reino, né? Então, assim, aquilo que o Zeca está falando, qual é a nossa disposição? A gente está disposto a fazer o trabalho sujo, a lavar o pé, né? Lavar os pés do nosso irmão, né? Como igreja. E lavar os pés do nosso irmão é esse trabalho sujo, é o trabalho do liberar perdão, de querer ser transformado, porque é ruim, né? Quem está afim, né? Agora, se a gente quer ser igreja e não um clube, a gente tem que estar disposto a isso, né? E não adianta chegar e falar, não tem um esforço nisso, né?
isso vai brotar assim, espontaneamente de mim, né? O Espírito Santo ele vai fazer isso, né? Vai nos dar o querer e o efetuar, sim, mas também nós temos a nossa parcela de querer também, né? Então, obrigado pelo compartilhamento, foi muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já termina, que já são 12h32, então. Então vamos terminar. Vou pedir. Vamos dar a senhora pra gente, então. Muito obrigado, Júlio e Zeca. Muito, muito legal compartilhar. Orar, então. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos porque vemos o Senhor agindo em nossa igreja, Pai. Senhor Deus, se tornar um ambiente em que vemos nossos líderes se abrindo, Senhor, isso é uma forma de ver a sua atuação em nosso meio, Pai. E obrigado pela vida da Julie, do Zeca, pela vida da Susan, que também se abriu já, pela vida do Isaac, que muitas vezes abre o seu coração também. E obrigado, Senhor Deus, porque isso eu sei que é um começo, é algo que apenas o Senhor é capaz de fazer, Pai. E queremos colocar, Senhor, essa koinonia, essa oração, mas também o motivo de também sermos uma igreja que considera o próximo superior a si mesmo, Pai. E eu sei que isso é apenas pelo Teu Espírito, Senhor Deus, não é ação humana, não é força de vontade, não é isso que vai produzir um coração capaz de enxergar o próximo superior a nós mesmos, Deus. E pedimos, Pai, humilhados realmente, Senhor, pedimos para que o Senhor faça isso em nossas igrejas, em nossos corações, Deus. Que possamos ter esse ambiente de cada vez mais poder se abrir, cada vez mais poder colocar, Senhor, o benefício da dúvida em relação ao próximo, que irmos atrás dessa pessoa para orarmos por ela, que nem o pastor Jimmy fez. Obrigado pela vida do pastor, também da pastora, e que possamos aprender com esses grandes exemplos, Senhor, em nossas vidas, com a vida do pastor, do Zeca, da Julie, da Susan, Pai, do Isaac, de todos os nossos líderes. Obrigado mais uma vez pelos nossos líderes, e que o Senhor possa abençoar essa igreja, Pai. Senhor, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Tchau. pessoal. Tchau. Obrigado, Júlio e Zeca. Tchau, tchau. Boa semana.